Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo em Tiago. Tiago, capítulo 2. O livro de Tiago está bem no finalzinho da Bíblia, já chegando perto do Apocalipse, um pouco antes. Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14 em diante, nós vamos ler. Esse Tiago possivelmente seria irmão de Jesus, estaria dentre os demais filhos de Maria e José. Não se sabe ao certo, mas há essa possibilidade. E a gente está conversando nesse tempo sobre igreja multiplicadora. Queremos ser uma igreja multiplicadora, amém? Vamos acreditar nisso. E não trata-se exatamente de um modelo novo de igreja, mas trata-se de alguns princípios que são fundamentais, saudáveis e principalmente bíblicos para a nossa vida de igreja. E um dos mais fundamentais deles, que a gente vai tratar hoje, é compaixão e graça, é amor prático, porque isso é marca distintiva da igreja desde sempre. Desde os primeiros dias da fé, o livro de Atos vai dizer que as pessoas repartiam o que tinham. O livro de Atos vai dizer que não havia necessitado entre os irmãos. Por conta dessa partilha, não é que todos tinham iguais, mas não havia necessitado. Significa que todos tinham o necessário, o suficiente para a vida. E isso era uma ação voluntária dos irmãos da igreja. Nunca foi uma coisa imposta pelos apóstolos ou imposta pelos pais da igreja, mas eram ações voluntárias, solidárias, generosas, e isso era repartido entre os irmãos de forma que não havia necessidade, ou seja, as pessoas eram supridas nas suas necessidades básicas: o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. E aí Tiago tem um texto bastante marcante no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntos, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar? Pai amado, nós confiamos e pedimos que o Teu Espírito Santo
encontre-nos, encontre a nossa mente e o nosso coração, e que a Tua palavra dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Você sabe que na Reforma Protestante do século XVI, Martinho Lutero quase arrancou o livro de Tiago da Bíblia. Houve uma grande questão a respeito disso. Porque você lembra que na história lá da Reforma Protestante, que você deve ter estudado na escola, ou na escola bíblica da igreja, uma das ênfases dos 5 solas, só a Escritura, só a fé salva, só a Deus glória, só a graça e que mais? E só Cristo. Essa ênfase de só a graça se contrapunha às obras. Tratava-se de um contexto em que a história da igreja prevalente do Ocidente, é sempre bom a gente pensar, a história da igreja que a gente tem mais acesso, é a história da igreja no Ocidente. Existe uma história riquíssima da igreja no Oriente, que a gente pouco tem acesso. Mas considerando a história da igreja do Ocidente, até o século XVI prevalecia a igreja católica apostólica romana. É claro que havia dissidências, haviam movimentos independentes, haviam movimentos dentro também da igreja católica romana, mas havia um padrão, como existe até hoje. Um papa que dá as orientações gerais para que no mundo todo a igreja católica siga. E dentre os equívocos tidos pelos reformadores, estava uma ênfase na salvação pelas obras. Uma ênfase de que precisava-se conquistar a salvação por aquilo que humanamente era feito. Em termos de boas obras, em termos de cumprir sacramentos como meios de graça ou como sinais da própria salvação. O batismo, a extrema-unção, o casamento, a crisma, a primeira comunhão, participar do momento da consagração, da hóstia, né? Como é que chama isso? Eu esqueci agora o nome. Eucaristia, obrigado. Me fugiu o nome. A Eucaristia, tudo isso são sacramentos que você, cumprindo esses sacramentos, você acessava a salvação. E havia até o que ficou muito famoso no filme que saiu de Martinho Lutero, inclusive, era as indulgências, uma espécie de compra financeira da salvação, onde se dava literalmente dinheiro e se ganhava, vindo do próprio Papa, um documento de perdão de pecados. Não só para si, quanto para os outros. Tinha uma pessoa que você amava muito e que ela não tinha como pagar pelos pecados dela, então você pagava pelos pecados dela. Inclusive a doutrina do purgatório como um estado intermediário de sofrimento, onde a pessoa não estava nem no céu e nem no inferno. Ela morreu e ela estava ali para purgar os pecados. E um jeito da pessoa passar direto pelo purgatório, ou ficar pouco tempo no purgatório e acessar o céu, era pagando essas indulgências, dando um dinheiro e recebendo o perdão e, consequentemente, a salvação. Então, a reforma do século XVI, ela bate veementemente contra isso. E uma das afirmações mais fundamentais que nós continuamos a afirmar é: a fé é pela graça. A fé não é pelas obras. E a nossa leitura bíblica é de que Cristo Jesus já pagou os nossos pecados. Então não há o que pagarmos agora para a nossa salvação. Inclusive, como batistas, nós não temos sacramentos, nós temos ordenanças. E das ordenanças nós temos 2 fundamentais: o batismo
e a ceia do Senhor. Então nós celebramos duas ordenanças, mas mesmo assim, celebramos enquanto ordenanças. Isso significa que não é sacramento, portanto não é meio de graça. Portanto, uma pessoa não é salva pelo batismo, ou não é salva porque participa da ceia. A pessoa é salva pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela obra de Cristo na cruz. É isso que nos confere salvação. Por isso que para nós é um equívoco ou até uma heresia alguém dizer que fez algo para ser salvo, ou que está trabalhando para ser salvo, ou está pagando para ser salvo, ou está cumprindo certos rituais para ser salvo, uma vez que a salvação é por obra de Cristo Jesus. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. A oração em nome de Jesus não é exatamente ou somente um ritualismo nosso. É porque nós conversamos com Deus, nós clamamos a Deus, nós pedimos coisas para Deus, não em nossos méritos, pelos méritos de Jesus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Não é exatamente uma sentença mágica, mas é porque nós achegamos a Deus pelos méritos de Jesus. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Nós somos perdoados por Deus pelo sangue de Jesus. Mas aí Tiago vem, e aí é desses paradoxos da Bíblia, que numa leitura desavisada pode soar como contradição. Tiago vem e diz assim: olha, se você tiver fé e você não tiver obras, a sua fé é morta. A sua fé não adianta exatamente nada. Bom, e agora como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? Se a salvação é pela fé, e agora Tiago diz que se a gente não tiver obras, essa fé é morta. É desses paradoxos com os quais a gente tem que lidar na Escritura. São vários, esse não é o único. Mas o que se convenciona e o que eu compreendo dessa perspectiva de Tiago é que a obra, embora não é o nosso meio de salvação, mas uma vez salvos, as boas obras passam a fazer parte da vida de alguém que foi salvo. Passa a ser sinal de uma fé que é viva e não morta. E aí nessa perspectiva, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Porque no outro texto bíblico vai dizer que as boas obras Deus já preparou de antemão para que fizéssemos. Então os filhos de Deus são conhecidos e devem ser conhecidos no mundo, não pela subjetividade da fé, porque quem vai julgar a fé alheia? Quem vai julgar o quanto de fé você tem ou eu tenho? Quem vai ter um medidor da fé para dizer você tem mais fé, você tem menos fé? Impossível, impossível. Mas o mundo verá e deverá ver a nossa fé pelas nossas obras. E aí é um ponto fundamental para nós, que não adianta crer certo, adianta viver do jeito certo. Não adianta crer em Jesus, é fundamental imitar a Jesus. E é isso que Tiago está dizendo para nós. Que uma fé da boca para fora, uma confissão de fé vazia, sem engajamento prático, sem vida, ela não serve de nada. Tiago vai dizer, você crê? Pois é, os demônios também creem. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Pois é, os demônios também creem. Os demônios, num dado momento em que Jesus está lá,
pela Galileia, os demônios dizem: que tenho nós contigo? Você veio aqui nos perturbar? Você veio aqui nos expulsar, Filho de Deus? E Jesus não quer papo com ele e os expulsa mesmo. Então, os demônios também são crentes nesse aspecto. Os demônios creem. Então, de fato, a fé, a crença, a declaração de Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é o ponto final da nossa fé, mas o ponto de partida dela. É o ponto de partida para uma nova vida. E essa nova vida ganha sentido e sinais no segmento de Jesus. Essa nova vida ganha sentidos e sinais na manifestação da compaixão e da graça de Deus ao modelo e à cópia de Jesus. Não estamos no mesmo contexto de Jesus, não estamos no mesmo mundo de Jesus, não estamos no mesmo lugar geográfico que Jesus esteve. Mas um teólogo latino-americano diz que a missão da igreja é atualizar e colocar em prática no nosso tempo e no nosso contexto tudo aquilo que Jesus ensinou e fez. Então, o nosso desafio teológico e prático é transpor os princípios e aplicar ao nosso tempo, ao nosso contexto. E não fugir disso em momento algum. Porque não é interessante quando a gente fala de Jesus para as pessoas no Brasil e as pessoas dizem: mas eu acredito em Jesus. Você crê em Jesus? Creio. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Quero ir para o céu. Você prefere Deus ou o diabo? Prefiro Deus. Tem uma meia dúzia de maluco aí que vai dizer diferente. Mas a vasta maioria vai afirmar essas coisas. Vai afirmar a crença em Jesus, ou ao menos o reconhecimento do Jesus histórico, no mínimo. Vai dizer que é melhor estar no céu do que estar no inferno. Vai dizer que é melhor estar com Deus do que estar com o diabo. Não é verdade? Então, num país cheio de fé como o nosso, num país onde todo mundo crê e crê num monte de coisa, eu penso que a questão no Brasil não é sobre crença de menos, é sobre crença de mais. No nosso país as pessoas creem em tudo. As pessoas creem em Jesus, as pessoas creem nas imagens, as pessoas creem nos signos, as pessoas creem nas religiões, as pessoas creem nos deuses, as pessoas creem nos cristais, as pessoas creem nas energias, as pessoas creem nos lencinhos ungidos, as pessoas creem na toalhinha suada do apóstolo, as pessoas creem no quipá, as pessoas creem no monte de coisa. Creem no dinheiro, as pessoas creem num monte de coisa. O nosso problema no Brasil não é crença, ou não é descrença, é crença demais. É crença demais, e crença num monte de coisa, de um monte de jeito. E talvez o desafio contracultural do nosso tempo seja a gente afirmar uma crença única em Jesus. Porque as pessoas creem em Jesus e creem num monte de outras coisas. As pessoas misturam Jesus com Buda, com Allan Kardec, com Smith, com Ellen White, e mistura tudo. A nossa questão contracultural em termos de fé é dizer: nós cremos só em Jesus. É a história do ateu com o rabino, que eu já contei para vocês. Quando o ateu diz assim: não creio em Deus, e não sei como o Senhor
um homem estudado, culto, crê em Deus. Ele diz: de que Deus você está falando? Porque dependendo do Deus que você está falando, eu também não creio. Que Deus está falando? E a singularidade da fé em Jesus nos põe como ateus de um monte de outros deuses. Aliás, você sabe que os cristãos também foram perseguidos no início da fé cristã e também foram acusados de ateísmo, porque eles não se dobravam aos outros deuses e afirmavam um Deus único. Enquanto num tempo que se tinha que adorar o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus do mar, o Deus das florestas, o Deus não sei de onde, os cristãos eram tidos como ateus, porque eles não adoravam nenhum desses deuses. Adoravam um Deus invisível, inclusive. Então, crer em Jesus nos faz ateu de um monte de outras coisas. Por isso que eu estranho os cristãos que leem signos. Para mim não encaixa muito bem isso. Porque se eu creio em Jesus, eu descreio de um monte de outras coisas. Eu creio em Jesus, ponto. Então qualquer outra coisa, qualquer outra crença e energia espiritual, para mim está fora. Eu creio em Jesus. É só em Jesus. Eu sou crente em Jesus, sou ateu do resto. Agora, a nossa crença em Jesus, ela é vazia só enquanto crença. A nossa crença em Jesus, ela pode inclusive ser morta, se ela não vir com a prática e com a vida. E aí sim, a outra crise do nosso tempo, e eu acredito que das igrejas do nosso tempo, é uma fé morta. É uma fé que não se traduz na vida. É uma fé que não toma todas as áreas da vida, só toma o discurso, só toma a fala, só toma a confissão. E isso a gente está cansado de afirmar, por exemplo, nos relacionamentos, aos casais, e dizer: olha, o amor bíblico é um amor prático, é um amor de ação, não é um amor de discurso. Eu te amo porque eu te amo, eu te cuido. Eu te amo porque eu te amo, eu guardo pudim para você, né, Fernanda? Fernanda falou: vou guardar o pudim para o Fábio. Quase me bateu porque eu ia comer tudo o pudim. E ela falou: vou guardar para o Fábio. E eu fiquei conferindo se era para o Fábio mesmo, se ela ia comer escondido. Mas foi. Tem que ter fé, né? É, muita fé. Mas a gente aprende na Escritura e com Jesus que o amor tem vida prática. O amor discursivo é morto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, meninas e meninos, não creiam em amores discursivos. Creiam em amores práticos, de vida. Falar, até papagaio fala, né? O negócio é viver. E o que está dizendo Tiago a respeito da nossa fé é exatamente isso. É que a nossa fé nos leva à ação. A nossa fé nos leva ao amor. A nossa fé nos leva ao engajamento com Jesus, com a igreja de Jesus. O nosso amor a Deus nos deve levar e deve se tornar visível no amor ao próximo. É Tiago mesmo que vai dizer que nós não podemos amar a Deus que não vemos, se nós não amamos o outro a quem vemos. Se nós não amamos as pessoas,
não podemos dizer que amamos a Deus. E amar as pessoas não é o jeito hollywoodiano de amor, do amor romântico, discursivo, de corações vermelhos, mas é um amor prático, que aterrissa na vida. Você me ama? Mostre o seu amor por mim. Eu te amo, tenho de mostrar o meu amor por você. É assim que a Bíblia nos ensina. E o que nós devemos fazer para que a nossa fé esteja viva como igreja? É manifestar em obras. Porque não dá para a gente sair na rua e dizer assim: olha quanta fé a gente tem, pessoal, a gente está aqui todo domingo. Olha quanta fé a gente paga uma grana de aluguel e de contas aqui, para estar aqui toda semana. Olha o tamanho da nossa fé em função disso. É morta. As pessoas dizem: pastor, eu amo a igreja. Mas elas não aparecem aqui. É também discurso morto. É também discurso morto. É também discurso morto. Não aterrissa na realidade. Eu amo trabalhar. Eu só não vou lá. Eu só não faço o que tem que fazer. Eu amo. Eu amo cozinhar, mas não cozinho. Eu só amo cozinhar, mas eu não cozinho. Eu amo meu filho, mas ficar com ele dá muito trabalho, então eu deixo ele com os outros. Meu amor é assim, ele de lá e eu de cá. Então, não funciona. Não funciona assim, não vale assim. Não faz sentido assim. Não aterrissa na realidade, não toca a realidade assim. Nós precisamos lutar pela coerência entre a nossa fé e as nossas obras, entre o que a gente crê e o que a gente vive. Eu sei que um nível de incoerência está na vida de todos nós. Eu sei disso. Eu não me iludo com a pessoa coerente 100%. Porque o coerente 100% para mim foi Jesus. E a turma matou ele na cruz. Mas também, não me venha com cinismos. Com os cinismos de dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Não me venha com cinismos de discursar uma coisa e viver de um jeito completamente diferente. Porque você não engana nem a você, nem a mim, muito menos a Deus. Muito menos quem está mais perto de você do que eu. Então a nossa luta tem de ser por coerência, por autenticidade. E é muito legal quanto as crianças nos testam a respeito disso. O quanto elas nos observam o tempo todo. A Cris ensinou o Estevão que não podia colocar a mão na boca e comer os pedacinhos da unha e as cutículas. E agora quando ela coloca a mão na boca, o Estevão diz: tira a mão da boca, mamãe, não pode. Eles são radicais nisso. Quando eles internalizam o ensino. Ontem a gente saiu do shopping, a calçada estava estreita e a gente começou a andar pela rua. E ele disse: não pode andar na rua, tem que andar na calçada. Eles vão cobrar de nós a coisa. Você quer ter um fiscal da sua coerência? Tem um filho.
Você vai ter um fiscal da coerência na sua vida. Tudo que você ensinar para ele vai te cobrar. Eles anseiam por coerência. Eles querem o nosso exemplo. Eles não querem o nosso discurso. Eles querem o nosso exemplo. E eu penso que a sociedade quer o exemplo da igreja. Eu penso que o mundo quer o exemplo dos cristãos. E a igreja que se fez mais relevante na história são igrejas que conectaram fé e obras. A igreja que se fez mais forte na história foram igrejas que não abriram mão nenhuma coisa e nem de outra. E aí nesse caso, é um equívoco querer contrapor. Aqui nós somos uma igreja só de fé, então a gente crê muito, mas a gente não realiza nada. Aqui nós somos uma igreja só de obras, então a gente faz muito, e não crê em nada, só faz. Não precisamos desse divórcio. Precisamos dessa conexão de fé e de obras. Crer e mostrar no que crê. Acreditar e viver o que se acredita. Esse é o nosso desafio. E nós estamos diante de uma situação muito prática. O Rio Grande do Sul está sofrendo enormemente com enchente, fome, morte, desabrigados. Provavelmente as causas são variadas, multifatoriais. Com certeza o nosso descuidado com a natureza seja das principais, talvez. Mas o ponto é, como é que a gente vai oferecer a nossa ajuda? Como é que a gente vai oferecer a nossa contribuição? Como é que a gente vai sinalizar a nossa fé por meio das nossas obras? Essa é uma grande oportunidade para nós. Por isso, hoje a gente vai startar como igreja uma campanha para ajudar o Rio Grande do Sul. Então, se você puder ofertar e sinalizar aos nossos tesoureiros que essa oferta é para o Rio Grande do Sul, nós vamos encaminhar isso por 2 caminhos dos quais nós confiamos e conhecemos. Pela nossa denominação, tem ações batistas acontecendo, da Junta de Missões Nacionais e da própria Convenção Batista do Rio Grande do Sul, e pela Aliança Evangélica Brasileira, a aliança da qual eu faço parte, eu conheço as pessoas e sei da seriedade, do compromisso e da atuação em situações emergenciais como essa. Então veja, não é a sua contribuição com a I21, porque esse compromisso a gente já conta com você, mas é um compromisso solidário a mais desse momento. E o melhor jeito nesse momento é dinheiro, porque a gente não sabe viabilizar as coisas, fazer as coisas chegarem lá, água, produtos de limpeza. Se você não tiver dinheiro e quiser trazer outros tipos de doações, são bem-vindas, porque a gente vai buscar encaminhar roupa, calçado, cobertor, produtos de limpeza e etc. Mas o dinheiro é mais fácil, porque, por exemplo, nessa semana, falando com o pessoal da Aliança, eles disseram: pastor, um dos gargalos que a gente tem é bancar o frete das doações. Já tem gente acumulando doação, mas e o frete? E fazer essas coisas chegarem lá? Seja de caminhão, seja de avião. Como é que faz? Precisa de grana. E precisam de muitas ações. Então eu estou falando da gente somar numa ação entre cristãos, somar numa ação
entre pessoas que a gente conhece e confia. Não significa que as outras ações não sejam válidas e não sejam necessárias. Dos outros movimentos, da sociedade como um todo, as ações que o governo federal tem que fazer precisam ser muito maiores e melhores. As ações que o governo do estado tem que fazer, ou que a prefeitura de Porto Alegre tem que fazer, ou das outras cidades, tudo isso se faz necessário. E toda ajuda nesse momento é fundamental. Mas eu estou convocando a gente para a gente se movimentar enquanto igreja. E aí, enquanto igreja, nós temos um caminho de conexão com outros movimentos de igreja, que é o caminho com a nossa denominação e o caminho com a Aliança Evangélica Brasileira. E eu estou conversando com essas pessoas durante toda essa semana, e de alguma forma a gente precisa e deve estar envolvido com isso. Porque isso sinaliza a prática da nossa fé. Isso sinaliza o nosso compromisso de fé. Quando a gente lê a história da igreja, a gente lê o apóstolo Paulo falando do sustento para si, mas falando do sustento para as outras igrejas, para os outros irmãos, para várias outras necessidades das pessoas. E nós vemos uma igreja que doa, que recebe doação, e que essa troca se faz solidariedade, se faz manifestação de graça, se faz manifestação de compaixão de Deus. Então, nós temos um desafio muito prático para essa mensagem, para essa semana. A doação financeira para o Rio Grande do Sul. Neste momento é isso. Vamos atualizando os irmãos, não vamos estabelecer uma meta específica, porque a gente não sabe exatamente do nosso potencial financeiro a respeito disso, do momento que cada um e da oferta que cada um vai poder dar, mas nós vamos dar. Eu não sei se nós vamos dar R$100, se nós vamos dar R$1.000, se nós vamos dar R$10.000, mas nós vamos dar. Nós vamos nos comprometer. Você vai dar a sua oferta na conta da igreja e você vai sinalizar. Se você não sinalizar, a gente vai entender que é uma oferta normal. Então você vai sinalizar que esta, se for o caso, é uma oferta para esta ação do Rio Grande do Sul. E aí isso vai ser encaminhado e depois a gente presta conta de como foi encaminhado. Hoje, os encaminhamentos que a gente vai ter vai ser nesses dois caminhos, provavelmente, com a nossa denominação ou com a Aliança Evangélica Brasileira. Conto com os irmãos e conto com vocês para que a fé de vocês seja viva, não só no quesito financeiro, mas em toda a vida. Hoje deixei para vocês um desafio financeiro. Mas o desafio global dessa palavra é uma coerência de vida entre o que a gente crê e o que a gente vive. E que em tudo isso a glória de Deus seja manifesta. Que Deus nos abençoe.